O Modelo de Deus para o Sucesso, de John Bevere. Editora Atos. Introdução. Desde os primeiros momentos da criação, Deus estabeleceu um modelo da ordem divina na Terra que seria iniciado na glória de Deus, para assegurar ao homem, sua criatura mais bela, plenitude e sucesso na vida. O que é o homem? Salmo 8, versículos 3 e 4. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que lhe firmaste, pergunto: o que é o homem para que com ele te importes? E o filho do homem para que com ele te preocupes? Eu acredito, apesar de não poder provar, que o Salmo 8 registra a resposta à criação de um dos grandiosos anjos serafins que rodeavam o trono de Deus. Pare, pense sobre isso e tente ver através dos olhos deste anjo. Este incrível grandioso Deus, que havia criado o universo e colocado as estrelas em seu lugar com seus dedos, agora vai até uma pequena parte de um planeta chamado Terra e torna o que parece ser uma pequena e insignificante quantidade de poeira em um corpo de homem. Mas o que realmente surpreende este anjo é a total atenção de Deus. Ela está voltada inteiramente para este ser chamado homem. Nos é dito através do Salmo que seus pensamentos por nós são preciosos e que o número total deles são tão grande que se fosse contado seria maior do que a areia da terra. Salmo 139, versos 17 e 18. Ao ver isso, eu acredito que este anjo chora. Quem é este que te interessa tanto e a quem diriges tanta afeição? O que é esta pequena coisa que está constantemente na tua mente e tem total atenção nos teus planos? Separe um tempo e considere o trabalho nas mãos de Deus. Isso nos foi dito. A criação prega um sermão para você. Ela irá declarar a glória de Deus. Ao ler este livro, você estará lendo a minha oração sincera para que entenda o modelo de Deus para o sucesso encontrado somente através do cumprimento da sua ordem divina para a vida. Adaptado do livro O Temor do Senhor, de John Bevere, editora Atos, página 52. Capítulo 1. A ordem divina traz a glória de Deus. Desenvolvendo força interior. Deus gastou 6 dias trazendo a ordem divina à terra. Depois, trouxe ordem ao corpo do homem. Uma vez que a ordem divina foi alcançada, soprou em suas narinas o fôlego da vida e o homem se tornou um ser vivente. Gênesis capítulo 2, versículo 7. Deus literalmente soprou o seu espírito dentro do corpo humano. O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus e depois a mulher foi tirada de um lado do corpo do homem. Nenhum deles tinha roupas ou coberta. O homem e sua mulher viviam nus e não sentiam vergonha. Versículo 25. A todas as outras criaturas foi dada uma coberta. Animais possuem pelos, aves possuem penas, peixes possuem escamas ou conchas. Mas o homem não precisa de uma coberta externa, pois o salmista nos diz que Deus o coroou de glória e honra. Salmo 8, versículo 5. A palavra hebraica para coroar é atar. Significa circundar ou rodear. Em essência, o homem e a mulher foram vestidos com a glória do Senhor e não precisavam de roupas naturais. As bênçãos que este primeiro casal experimentou são indescritíveis. O jardim produzia sem ser cultivado. Os animais estavam em harmonia com o homem. Não haviam dores, doenças ou pobreza. Mas o melhor de tudo é que este casal tinha o privilégio de andar com Deus em sua glória. Era a nossa primeira noite de 4 encontros programados em Saskatchewan, no Canadá. O pastor estava me apresentando
e eu estava na plataforma há menos de 3 minutos. De repente, o Espírito de Deus começou a caminhar comigo rapidamente através da Bíblia, revelando um modelo através dos acontecimentos do Antigo e Novo Testamentos. O modelo é este: número 1, a ordem divina; número 2, a glória de Deus; número 3, o julgamento. Antes que Deus manifestasse a sua glória, deveria haver uma ordem divina. Uma vez que sua glória foi revelada, a grande bênção. Mas também, uma vez que sua glória foi revelada, qualquer irreverência, desordem ou desobediência acarreta julgamento imediato. Deus abriu os meus olhos para este modelo em menos de 2 minutos e me permitiu conhecer o que havia de pregar à faminta congregação de canadenses à minha frente. Naquela noite, pude prestar um dos meus maiores serviços e quero dividir esta verdade com você. Do começo. Para firmar as bases, vamos até o começo, quando Deus criou os céus e a terra. Gênesis capítulo 1, versículo 2. Era a terra sem forma e vazia, trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito Santo de Deus se movia sobre a face das águas. As palavras sem forma são a combinação das duas palavras hebraicas yar e tohu. Juntas, essas palavras apresentam uma descrição mais precisa. Era a terra sem forma e vazia. Não havia ordem, somente desordem. Apesar do Espírito de Deus pairar sobre este caos, ele não se moveria até que a palavra de Deus fosse pronunciada. Ditas então as palavras de Deus, a ordem divina começou a operar neste planeta. Deus preparou a terra por 6 dias antes de derramar sua glória sobre ela. Tomou especial cuidado com o jardim que havia plantado para si. Em seguida, criou o seu homem, o foco da criação. Com o jardim já preparado, formou o homem do pó da terra. A ciência tem achado na crosta terrestre alguns elementos químicos existentes no corpo humano. Deus desenhou uma maravilha da engenharia e da ciência. Julgamento. Deus primeiro trouxe ordem divina por sua palavra e espírito. Depois, sua glória foi revelada. Bênçãos abundaram, mas daí veio a queda. O Senhor Deus ordenou ao homem que não comesse da fruta da árvore do conhecimento do bem e do mal, pois sua desobediência traria morte espiritual imediata. Ridicularizando Deus, Satanás desafiou a palavra de Deus com suas contradições distorcidas. Certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que da fruta comerem, seus olhos se abrirão e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Gênesis capítulo 3, versículos 4 e 5. Assim, Adão, com total conhecimento das suas ações, escolheu desobedecer a Deus. Sua irreverência não foi nada menos do que uma grande traição. Quando isso aconteceu, o julgamento se seguiu. Imediatamente, Adão e Eva souberam que estavam nus. A glória havia partido, deixando-os descobertos e separados de Deus num estado de morte espiritual. Numa inútil tentativa de cobrir sua nudez, rapidamente prepararam roupas com algumas folhas de figueira para si mesmos pelo trabalho de suas mãos. Deus viu o que haviam feito e pronunciou seu julgamento sobre eles, os vestindo com túnicas de pele. Geralmente, essas peles eram de cordeiro, sinalizando o Cordeiro de Deus que viria para restaurar o relacionamento do homem com Deus. Assim, o casal caído foi tirado do jardim, onde havia a vida eterna. O julgamento foi severo, foi o resultado da irreverente desobediência de Adão na presença da glória de Deus. O tabernáculo da sua glória. Muitos anos se passaram e Deus finalmente encontrou um amigo em Abrão. Ele faz uma promessa de aliança com Abrão
e muda seu nome para Abraão. Através da obediência deste homem, as promessas de Deus são mais uma vez seguras por gerações que se seguiram. Os descendentes de Abraão acabaram no Egito como escravos por mais de 400 anos. Em seu sofrimento, Deus levanta um profeta e mensageiro chamado Moisés para guiar esse povo. Uma vez que os descendentes de Abraão são libertados de sua escravidão, Deus os leva até áreas ermas. É nas áreas ermas do Monte Sinai que Deus mostra seus planos de habitar com seu povo. Deus diz a Moisés: "Saberão que eu sou o Senhor, o seu Deus, que os tirou do Egito para habitar no meio deles." Êxodo capítulo 29, versículo 46. Mais uma vez, Deus irá caminhar com o homem, pois este sempre foi o seu desejo. Por causa do estado de queda da humanidade, Deus não pode habitar com ela. Então instrui Moisés: "E farão um santuário para mim, e eu habitarei no meio deles." Êxodo capítulo 25, versículo 8. Este santuário foi chamado de tabernáculo. Antes que a glória divina venha, a ordem divina deve existir primeiro. Desta forma, Deus cuidadosamente explicou a Moisés como construir o tabernáculo. Ele é muito específico em todos os pontos sobre quem deve construir e os que devem servir nele. Essas instruções são detalhadas em seus materiais, medidas, mobílias e ofertas. De fato, as instruções específicas preenchem muitos capítulos do livro de Êxodo. Este santuário, feito por mãos de homem, refletia o santuário dos céus. Hebreus capítulo 9, versículos 23 e 24. Deus adverte Moisés: "Tenha o cuidado de fazer tudo segundo o modelo que lhe foi mostrado no monte." Hebreus capítulo 8, versículo 5. Compare com Êxodo capítulo 25, versículo 40. Era de extrema importância que tudo fosse feito exatamente como mostrado. Isto propiciaria a ordem divina necessária antes que o Rei da Glória se manifestasse na presença deles. Uma oferta era recebida da congregação que supriria todo o material de que necessitavam: ouro, prata, bronze, linhas escarlates e púrpura, linho fino, peles, pelos, madeira de acácia, óleo, especiarias e pedras preciosas. O Senhor disse a Moisés: "Eu escolhi Bezalel da tribo de Judá e o enchi do Espírito de Deus, dando-lhe destreza, habilidade e plena capacidade artística. Além disso, designei Aholiabe, filho de Aisameque, da tribo de Dan, para auxiliá-lo. Também capacitei todos os artesãos para que executem tudo o que lhe ordenei." Êxodo capítulo 31, versículos 2, 3 e 6. O Espírito de Deus estava nestes homens para trazer a ordem divina. O Espírito de Deus, trabalhando através de homens congregados em harmonia com a palavra de Deus, iria mais uma vez trazer a ordem divina. Assim, todos esses homens habilidosos começaram seu trabalho no tabernáculo. Fizeram as cortinas, telas e mastros. Forjaram a arca da aliança, a mesa dos pães asmos, o candelabro de ouro, o altar do incenso, o altar dos holocaustos, a bacia de bronze. Fizeram as vestes sacerdotais e o óleo da unção. Êxodo capítulo 39, versículo 42 e 43 diz: "Os israelitas fizeram todo o trabalho conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés. Moisés inspecionou a obra e viu que tinham feito tudo como o Senhor havia ordenado. Então Moisés os abençoou." Êxodo capítulo 40, versículos 1 e 2 diz: "Disse o Senhor a Moisés: Arme o tabernáculo da tenda do encontro no primeiro dia do primeiro mês." As instruções de Deus eram tão específicas que o tabernáculo teve de ser erigido
neste exato dia. O primeiro dia do primeiro mês chegou. Moisés e os homens habilidosos artesãos levantaram o tabernáculo. E então lemos: assim Moisés terminou a obra. Êxodo capítulo 40, versículo 32. Tudo estava pronto agora. A ordem divina estava dada pela palavra de Deus e as pessoas submetidas à liderança do Espírito Santo. Agora, perceba o que acontece. Então a nuvem cobriu a tenda do encontro e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Moisés não podia entrar na tenda do encontro porque a nuvem estava sobre ela e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Êxodo capítulo 40, versículos 34 e 35. Uma vez que a ordem divina estava alcançada, Deus revelou sua glória. A muitos de nós na igreja hoje falta um entendimento da glória do Senhor. Eu tenho participado de muitos encontros onde ministros têm declarado por ignorância ou por apelação, abre aspas, a glória do Senhor está aqui, fecha aspas. Antes de prosseguir, vamos discutir o que é a glória do Senhor. Adaptado do livro O Temor do Senhor, de John Bevere, editora Atos, páginas 55 a 60. Capítulo 2. A glória do Senhor. A glória de Deus irá superar qualquer outra luz. Ele é a perfeita e toda consumidora luz. Os homens fugirão para as cavernas das rochas e para os buracos da terra, por causa do terror que vem do Senhor e do esplendor de sua majestade, quando ele se levantar para sacudir a terra. Isaías, capítulo 2, versículo 19. A glória do Senhor é tão poderosa que, quando surgiu diante dos filhos de Israel, no meio da escura nuvem no Sinai, as pessoas choraram de terror e voltaram. Moisés descreve a cena. Essas foram as palavras que o Senhor falou a toda a sua assembleia em alta voz na montanha, no meio do fogo, da nuvem e da densa escuridão. E nada mais acrescentou. Então as escreveu em 2 tábuas de pedra e as deu a mim. Quando vocês ouviram a voz que vinha do meio da escuridão, estando no monte em chamas, aproximaram-se de mim todos os chefes de suas tribos com as suas autoridades, e vocês disseram: o Senhor, o nosso Deus, mostrou-nos sua glória e sua majestade, e nós ouvimos a sua voz vinda de dentro do fogo. Hoje vimos que Deus fala com o homem e ele ainda vive. Mas agora, por que deveríamos morrer? Este grande fogo, por certo, nos consumirá. Se continuarmos a ouvir a voz do Senhor, o nosso Deus, morreremos. Deuteronômio, capítulo 5, versículos 22 a 25. Apesar de eles o terem visto envolto na grossa escuridão de uma nuvem, ela não poderia esconder o brilho de sua glória. A glória do Senhor não é uma nuvem. Alguns podem perguntar, então por que uma nuvem é mencionada quase sempre que a glória de Deus se manifesta nas Escrituras? A razão é esta. Deus se esconde na nuvem. Ele é magnífico demais para a humanidade suportar. Se a nuvem não tivesse coberto sua face, tudo à volta dele teria sido consumido e imediatamente morrido. Então disse Moisés: peço-te que mostre a sua glória. E Deus acrescentou: você não poderá ver a minha face, porque ninguém poderá ver-me e continuar vivo. Êxodo capítulo 33, versículos 18 e 20. A carne mortal não pode permanecer na presença do Santo Senhor em sua glória. Paulo diz: ele é o bendito e o único soberano, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, o único que é imortal e habita em luz inacessível, a quem ninguém viu nem pode ver. A ele sejam honra e poder para sempre. Amém. 1 Timóteo, capítulo 6, versículos 15 e 16. Hebreus, capítulo 12, versículo 29, nos diz que Deus é um fogo consumidor.
Agora, quando você pensar sobre isso, não considere como fogo de madeira. Um fogo consumidor não pode ficar contido dentro dos limites de uma lareira ou fogueira. Deus é luz, nele não há treva alguma. Primeira carta de João, capítulo 1, versículo 5. O tipo de fogo que queima na sua lareira não produz luz perfeita. Nele há treva. É possível se aproximar dele e você pode olhar para ele. Então, vamos pensar numa luz mais intensa. Pense a luz de laser. É uma luz bastante focada e intensa, mas não é a luz perfeita. Por mais resplandecente e poderosa que seja, há treva na luz de laser também. Consideremos então a luz do Sol. O Sol é grandioso e inacessível, resplandecente e poderoso, mas ainda há trevas no fogo da sua luz. Paulo diz a Timóteo que a glória de Deus é luz inacessível a quem ninguém viu nem pode ver. Paulo pôde escrever facilmente sobre isso porque tinha experimentado uma medida dessa luz no caminho para Damasco. Ele a relata desta forma ao rei Agripa. Atos capítulo 26, versículo 13. Por volta do meio-dia, ó rei, estando eu a caminho, vi uma luz do céu, mais resplandecente que o sol, brilhando ao meu redor e ao redor dos que iam comigo. Paulo disse que essa luz era mais resplandecente que a luz do sol ao meio-dia. Pare um momento e tente olhar diretamente para o sol ao meio-dia. É difícil olhar para o sol a menos que esteja velado por uma nuvem. Deus em sua glória excede este resplendor muitas vezes. Paulo não viu a face do Senhor, viu somente a luz emanada por ele e teve de perguntar: Quem és tu, Senhor? Ele não pôde ver sua forma ou as feições de sua face. Estava cego pela luz que emanava da glória do Senhor, sobrepujando até o resplandecer do sol do Oriente Médio. Talvez isto explique porque os profetas Joel e Isaías afirmaram que, nos últimos dias, quando a glória do Senhor fosse revelada, o sol se tornaria trevas. Isaías afirmou, abre aspas, Vejam, o dia do Senhor está perto, dia cruel, dia de ira, dia de grande furor, para devastar a terra e destruir os seus pecadores. As estrelas do céu e as suas constelações não mostrarão a sua luz. Isaías capítulo 13, versículos 9 e 10. Tudo o que faz Deus ser Deus. Então agora vamos à questão: o que é a glória de Deus? Em resposta, vamos ao pedido de Moisés a Deus na montanha. Moisés pede: Peço-te que me mostre a tua glória. Êxodo capítulo 33, versículo 18. A palavra hebraica para glória usada por Moisés neste momento é kabod. Ela é definida pelo dicionário bíblico Strong como o peso de alguma coisa, mas somente figurativamente no bom sentido. Essa definição também fala de esplendor, abundância e honra. Moisés estava pedindo: Mostre-me o Senhor mesmo em todo o seu esplendor. Olhe o cuidado para a resposta de Deus. E Deus respondeu: Diante de você farei passar toda a minha bondade, e diante de você proclamarei o meu nome, o Senhor. Êxodo capítulo 33, versículo 1. Moisés pediu toda a sua glória, e Deus se refere a ela como toda a sua bondade. A palavra hebraica para bondade é tuv. Significa bom no sentido mais amplo. Em outras palavras, nada é retido. Então Deus diz: Diante de você proclamarei o meu nome, o Senhor. Antes que um rei terreno entre na sala do trono, seu nome é sempre anunciado pela proclamação. E então ele entra em seu esplendor. A grandiosidade do rei é revelada e em sua corte não há dúvida de quem o rei é. Se este monarca fosse às ruas de uma das cidades da sua nação vestido com roupas comuns, sem acompanhantes,
poderia passar sem que as pessoas à sua volta percebessem sua real identidade. Em suma, isto é exatamente o que Deus fez por Moisés. Ele está dizendo: vou proclamar meu próprio nome e passar por você em todo o meu esplendor. Vemos então que a glória do Senhor é tudo o que faz Deus ser Deus. Todas as suas características, autoridade, poder, sabedoria, literalmente o peso e magnitude imensuráveis de Deus estão contidos na glória de Deus. Nada está escondido ou retido. Sua glória é revelada em Cristo. Nos é dito que a glória do Senhor está revelada na face de Jesus Cristo. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 6. Muitos têm declarado ter tido uma visão de Jesus e olhado para sua face. Isto é bem possível. Paulo descreve isto. Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro como em um espelho, mas então veremos face a face. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 12. Sua glória está velada por vidro escuro, pois nenhum homem pode olhar para sua glória não velada e continuar vivo. Alguém pode dizer: mas os discípulos olharam para a face de Jesus depois que ele ressurgiu dos mortos. Isso também está correto. A razão de ser verdade é que ele não revelou abertamente sua glória. Há alguns que viram o Senhor, mesmo no Antigo Testamento, mas ele não estava revelado em sua glória. O Senhor apareceu para Abraão perto dos carvalhos em Manre. Gênesis capítulo 18, versículos 1 e 2. Josué viu o Senhor antes de invadir Jericó. Josué capítulo 5, versículos 13 e 14. O Senhor disse: tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é santo. Versículo 15. O mesmo é verdade após a ressurreição. Os discípulos comeram peixe no desjejum com Jesus no mar de Tiberíades. João capítulo 21, versículos 9 e 10. 2 discípulos caminharam com Jesus no caminho para Emaús, mas foram impedidos de reconhecê-lo. Lucas capítulo 24, versículo 16. Todos eles viram sua face porque ele não revelou sua glória abertamente. Já o apóstolo João viu o Senhor em espírito e teve um encontro totalmente diferente de um desjejum com ele perto do mar, pois João viu Jesus em sua glória. Em Apocalipse capítulo 1, versículos 10 e 12 a 17, está escrito: eu estava no Espírito no dia do Senhor e ouvi por trás de mim uma voz forte como de trombeta. Voltei-me para ver quem falava comigo. Voltando-me, vi 7 candelabros de ouro, e entre os candelabros alguém semelhante a um filho de homem, com uma veste que chegava aos seus pés e um cinturão de ouro ao redor do peito. Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos quanto a neve, e os seus olhos como chama de fogo. Seus pés eram como bronze numa fornalha ardente, e sua voz como um som de muitas águas. Tinha em sua mão direita 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes. Sua face era como o sol quando brilha em todo o seu fulgor. Quando o vi, caí aos seus pés como morto. Note que sua face era como o sol brilhando em todo o seu fulgor. Como João poderia ter olhado para ele? A razão é essa. Ele estava no Espírito, assim como Isaías estava no Espírito quando viu o trono e o grandioso serafim sobre ele e aquele que sentava nele. Isaías capítulo 6, versículos 1 a 4. Moisés não poderia olhar para a face de Deus, pois Moisés estava em seu corpo natural físico. Ele tem retido sua glória para nos testar. A glória do Senhor é tudo o que constitui Deus. Isso vai muito além da nossa compreensão e entendimento, pois mesmo o grandioso serafim continua clamando: Santo, 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 em temor
e surpreendente admiração. Os 4 seres viventes diante do trono clamam: Santo, Santo, Santo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que era, que é e há de vir. Apocalipse 4, versículos 9 a 11 diz: Toda vez que os seres viventes dão glória, honra e graças àquele que está assentado no trono e que vive para todo sempre, os 24 anciãos se prostram diante daquele que está assentado no trono e adoram aquele que vive para todo sempre. Eles lançam as suas coroas diante do trono e dizem: Tu, Senhor e Deus nosso, és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas e por tua vontade elas existem e foram criadas. Ele merece maior glória do que qualquer ser criado poderia lhe render pela eternidade. Nós servimos aquele que criou o universo e a terra. Ele era e sempre será. Não há nenhum outro como ele. Em sua sabedoria, propositalmente, retém a revelação da sua glória para ver se iremos servi-lo com amor e reverência, ou se voltaremos nossa atenção para aquilo que recebe glória na terra, ainda que pálida em comparação à dele. Adaptado do livro O Temor do Senhor, de John Bevere, editora Atos, páginas 61 a 66. Capítulo 3. Um novo santuário. Quando Jesus havia cumprido o que o seu Pai havia ordenado em seu ministério na terra, foi enviado à cruz por Caifás, o atual sumo sacerdote, como cordeiro do sacrifício. Este foi o passo final e crucial na preparação do templo no coração do homem. O sacrifício de Jesus eliminou a natureza pecaminosa que separa o homem da presença de Deus desde a queda de Adão. Nós vimos a oferta do cordeiro do sacrifício anunciado quando foi erguido o tabernáculo e a dedicação ao templo. Quando o tabernáculo foi erguido, Arão, o sumo sacerdote, fez uma oferta ao Senhor. Uma das ofertas foi um cordeiro sem manchas. Uma vez que isso foi feito, assim Moisés e Arão entraram na tenda do encontro e quando saíram abençoaram o povo. Então a glória do Senhor apareceu para todos eles. Levítico capítulo 9, versículo 23. Logo depois disso, Nadab e Abiú foram julgados e mortos. O sacrifício do Cordeiro de Deus é anunciado por Salomão na dedicação do templo. Em 2 Crônicas, capítulo 7, versículos 4 e 5 está escrito: Então o rei e todo o povo ofereceram sacrifícios ao Senhor. O rei Salomão ofereceu em sacrifício 22.000 bois e 120.000 ovelhas. Assim o rei e todo o povo fizeram a dedicação ao templo de Deus. Foi neste mesmo dia que a glória do Senhor foi revelada no templo. O autor de Hebreus compara o sacrifício de Cristo com aqueles oferecidos no tabernáculo e no templo, dizendo: Não por meio de sangue de bodes e novilhos, mas pelo seu próprio sangue, ele entrou no lugar sagrado de uma vez por todas e obteve eterna redenção. Hebreus capítulo 9, versículo 12. Jesus, o Cordeiro de Deus, pendurado na cruz, vertendo cada gota de seu inocente e real sangue por nós. Uma vez feito isso, o véu do templo foi rasgado em dois, do topo ao fim. Lucas capítulo 23, versículo 45. Deus se moveu. A glória de Deus nunca mais seria revelada numa construção feita por mãos. Logo, sua glória seria revelada no templo no qual sempre ansiou por habitar. Sob a antiga aliança, a presença gloriosa de Deus habitou primeiramente no tabernáculo e depois no templo de Salomão. Agora Deus prepara para se mover para onde sempre quis habitar, um templo não de pedra, mas o templo encontrado no coração de seus filhos e filhas. Deixar um povo preparado para o Senhor. Mais uma vez foi preciso haver ordem divina. Dessa vez, a ênfase não seria na ordem externa, mas na ordem interna. Lá num lugar secreto do coração é onde a glória do Senhor seria revelada. Este processo de ordenação e transformação
começou com o ministério de João Batista. Seria um erro ver João como um profeta do Antigo Testamento, pois a Bíblia descreve seu ministério como o princípio do Evangelho de Jesus Cristo. Marcos capítulo 1, versículo 1. Suas pregações são encontradas no começo de todos os 4 evangelhos. Jesus reafirmou isso declarando: a lei e os profetas profetizaram até João. Lucas capítulo 16, versículo 16. Note que ele não disse: a lei e os profetas profetizaram até mim. O nascimento de João foi anunciado ao seu pai por um anjo. A verdade do seu ministério foi resumida nestas palavras: fará retornar muitos dentre o povo de Israel ao Senhor, o seu Deus, para deixar um povo preparado para o Senhor. Lucas capítulo 1, versículos 16 e 17. Note que ele iria deixar um povo preparado para o Senhor. Assim como Deus ungiu os artesãos nos dias de Moisés para construir o tabernáculo, ungiu João para preparar o templo não feito por mãos. Pelo Espírito de Deus, ele começou o processo de preparação para o novo templo. Isaías profetizou sobre João. Está escrito em Isaías 40, versículos 3 a 5. Uma voz que clama no deserto: prepara o caminho para o Senhor. Façam no deserto um caminho reto para o nosso Deus. Todos os vales serão levantados, todos os montes e colinas serão aplanados. Os terrenos acidentados se tornarão planos. As escarpas serão niveladas. A glória do Senhor será revelada e juntos todos a verão, pois é o Senhor quem fala. Estes montes e colinas não eram elementos naturais, mas os caminhos do homem que se opunham aos caminhos de Deus. O elevado orgulho do homem teria de ser aplanado. A irreverência e a tolice seriam confrontadas e niveladas em preparação para a revelação da glória do Senhor. A palavra hebraica para acidentado, usada no verso acima, é akop. O Strong o define como fraudulento, enganador, poluído ou desnivelado. É fácil ver que acidentado não se refere à falta de nivelamento físico. Uma tradução mais acurada da palavra seria enganado. João não foi enviado àqueles que não conheciam o nome do Senhor. Foi enviado àqueles que fizeram aliança com Jeová. Israel havia se tornado religioso e, portanto, acreditava que tudo estava bem. Na verdade, Deus via os israelitas como ovelhas perdidas. Os milhares que com fé serviam na sinagoga permaneciam desavisados da condição do seu coração. Estavam enganados e pensavam que sua adoração e serviço eram aceitos por Deus. João expôs esse equívoco e rasgou o véu da enganação. Abalou as instáveis fundações nas quais estavam justificando a si mesmos como sementes de Abraão. Trouxe à luz o erro das doutrinas dos seus anciãos e expôs suas fórmulas de orações vazias de paixão e poder. Mostrou a futilidade do pagamento de indultos enquanto negligenciavam e roubavam os pobres. Apontou para o vazio dos hábitos religiosos sem vida e revelou claramente que seus corações endurecidos estavam longe de Deus. João veio pregar um batismo de arrependimento. Marcos capítulo 1, versículo 4. A palavra grega para batismo é baptisma e é definida como imersão. De acordo com o dicionário Howes da língua portuguesa, imersão significa mergulho. Então, a mensagem de João não era de arrependimento parcial, mas radical, uma completa mudança de coração. As confrontações de João destruíram a falsa segurança que os israelitas tinham encontrado em suas enganações firmemente enraizadas. Sua mensagem foi um chamado ao homem para voltar seu coração para Deus. Seu trabalho divino nivelou o terreno dos corações que o receberam.
Os elevados montes de orgulho e as orgulhosas colinas da religião foram aplanados e preparando as pessoas para receber o ministério de Jesus. O mestre construtor. Uma vez que o trabalho de João estava completo, Jesus veio para preparar o templo no nível terreno da humanidade até que o processo estivesse completo. Jesus ergueu o alicerce e construiu. Em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 11 está escrito: porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Mais uma vez a palavra de Deus trouxe a ordem divina, mas desta vez sua palavra foi revelada e encarnada. Jesus é o mestre construtor. Hebreus capítulo 3, versos 1 a 4. Não só pelos seus ensinamentos, mas também pela vida que viveu. De todas as formas mostrou à humanidade o caminho aceito pelo Senhor. Aqueles que receberam o ministério de João estavam prontos para receber o trabalho de seu mestre construtor. Em oposição, aqueles que rejeitaram João estavam despreparados para receber as palavras de Jesus, pois o terreno dos seus corações estava irregular e instável. Não haviam alicerces. Eram despreparados sítios de construção incapazes de suportar um santuário. Jesus se referiu ao orgulho religioso que resistia a ele, como está escrito em Mateus capítulo 21, versículo 32. Porque João veio para lhes mostrar o caminho da justiça, e vocês não creram, mas os publicanos e as prostitutas creram. E mesmo depois de verem isso, vocês não se arrependeram e nem creram nele. Foram os pecadores que receberam a mensagem de João e abriram seus corações para Jesus. Todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo. Lucas capítulo 15, versículo 1. Eles não se sentiam confortados em sua religião e sabiam que precisavam de um Salvador. Foi assim que o plano eterno de Deus para a redenção dos homens caídos e pecadores foi revelado. Como lemos na abertura deste capítulo, o trabalho de Jesus através de seu sacrifício na cruz do Calvário foi o passo final para a preparação do templo no coração do homem. O templo terreno não era mais a habitação de Deus. Nunca mais uma construção conteria a glória divina. O templo de Deus se tornaria agora o coração do homem e sua glória seria revelada através dele. Um coração e um propósito. Agora, leia o que aconteceu logo depois da ressurreição de Jesus. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som como de um vento muito forte e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Atos capítulo 2, versículos 1 a 3. Mais uma vez a glória do Senhor foi manifestada. Note que estavam todos reunidos num só lugar. Ordem divina. Como agrupar 130 pessoas em um único acordo? A resposta é simples. Elas estavam todas mortas para si mesmas. Não tinham planos. Tudo o que importava era que tinham obedecido às ordens de Jesus. Sabemos que Jesus ministrou para dezenas de milhares em seu ministério de 3 anos e meio. Multidões o seguiram. Após sua crucificação e ressurreição, ele apareceu para mais de 500 seguidores. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 6. Mesmo assim, no dia de Pentecostes, encontramos somente 130 na casa quando o Espírito de Deus desceu. Atos capítulo 1, versículo 15. É interessante notar que os números vão decrescendo e não crescendo. Onde estão os milhares depois da crucificação? Porque ele apareceu somente para 500. No dia de Pentecoste, onde estavam os 500? Por que
a glória de Deus foi revelada somente a 130 seguidores? Após a ressurreição, Jesus disse às pessoas que não partissem de Jerusalém, mas que esperassem pela promessa do Pai. Atos capítulo 1, versículo 4. Eu acredito que todos os 500 inicialmente esperaram pela promessa, mas com o passar dos dias o tamanho do grupo se reduziu. Impacientemente, alguns podem ter decidido: nós temos de seguir com as nossas próprias vidas, ele se foi. Alguns podem ter deixado de adorar a Deus na sinagoga da forma tradicional, e ainda outros podem ter citado as palavras de Jesus: nós precisamos ir por todo o mundo e pregar o Evangelho. É melhor irmos agora e fazê-lo. Isaías capítulo 66, versículo 2 está escrito: acredito que o Senhor esperou aqueles que restaram chegarem à conclusão entre si. Se apodrecermos, não estaremos nos movendo, pois o Mestre mandou esperar. Somente aqueles que estavam completamente submetidos poderiam fazer tal compromisso. Nenhuma pessoa, atividade ou coisa importava tanto quanto obedecer às suas palavras. Estes eram os que tremiam diante de sua palavra. Isaías 66, versículo 2. Eles temiam a Deus. Aqueles que permaneceram tinham ouvido atentamente quando Jesus se dirigiu à multidão dizendo: e aquele que não carrega sua própria cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço para ver se tem dinheiro suficiente para terminá-la? Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que virem rirão dele, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo o que possui não pode ser meu discípulo. Lucas capítulo 14, versículos 27 a 30 e versículo 33. Jesus deixa claro que para segui-lo devemos calcular o preço. Há um preço para seguir a Jesus e ele mostra quanto é. O preço não é nada que esteja em nossas vidas. Você pode questionar: eu pensei que a salvação era um presente, algo imerecido. Sim, a salvação é um presente e não pode ser comprado e nem merecido. No entanto, você não pode retê-la se não der a sua vida inteira por ela. Mesmo um presente deve ser protegido. No entanto, você não pode retê-la se não der sua vida inteira por ela. Mesmo um presente deve ser protegido para não ser perdido ou roubado. Jesus exorta: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Mateus capítulo 10, versículo 22. A força para preservar é encontrada no renunciar da sua vida. Um verdadeiro crente, um discípulo, entrega sua vida completamente ao Mestre. Discípulos são leais até o fim. Convertidos ou simpatizantes podem desejar os benefícios e bênçãos, mas falta-lhes a perseverança para permanecer até o fim. Eventualmente, eles irão desvanecer. Jesus ordenou a grande comissão: vão e façam discípulos de todas as nações. Mateus capítulo 28, versículo 19. Ele nos comissionou para fazer discípulos não convertidos. Os remanescentes que permaneceram no dia do Pentecostes deixaram de lado seus sonhos, ambições, objetivos e compromissos. Isso criou uma atmosfera onde eles tinham um só propósito e um só coração. Esta é a unidade para a qual Deus deseja nos trazer. Tem havido muitos movimentos pela unidade em nossas cidades entre alguns líderes e igrejas. Nós viemos juntos e perseguimos a unidade. Mas devemos nos lembrar que somente Deus pode realmente nos fazer um. A não ser que tenhamos deixado tudo de lado, eventualmente outras motivações escondidas virão à tona.
Quando há desejos escondidos, relacionamentos são desenvolvidos de forma superficial. O resultado é superficial e improdutivo. Podemos ter um só propósito sem obediência no coração ao nosso mestre, e dessa forma, nossa produtividade é vã, pois, se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Salmo 127, versículo 1. Deus ainda está à procura por aqueles que tremem diante da sua palavra. É onde a unidade é encontrada. A glória do Senhor é revelada. Aqueles que estavam juntos no dia de Pentecostes tinham verdadeira unidade. Eles eram um só no propósito do seu mestre. Seus corações estavam em ordem. A preparação do ministério de João foi associada ao ministério de Jesus e a ordem divina foi o resultado. A ordem divina foi alcançada no coração do homem. Na linha do modelo de Deus, após a ordem divina, vem a revelação da glória de Deus. Leia novamente o que aconteceu naquele dia em Atos, capítulo 2, versículos 2 e 3. De repente, veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que pareciam línguas de fogo que separaram e pousaram sobre cada um deles. Uma medida da glória de Deus manifestou nesses 130 seguidores, homens e mulheres. Note que línguas como que de fogo pousaram sobre cada um deles. Esqueça imagens que você tenha visto nos livros das escolas dominicais, as pequenas chamas de fogo planando sobre as cabeças dos discípulos. Todos foram batizados e imergidos no fogo da sua gloriosa presença. Mateus capítulo 3, versículo 11. Uma medida da glória de Deus manifestou nesses 130 seguidores. Claro que isso não era a completa e tão velada glória de Deus, pois nenhum homem tem visto ou pode suportar sua glória completa. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 16. Mesmo assim, esta manifestação foi forte o suficiente para atrair a multidão de devotos, judeus tementes a Deus, residentes em Jerusalém, que vieram de várias partes da terra. Atos capítulo 2, versículos 6 e 7. Em resposta, Pedro permaneceu e pregou o evangelho a eles. Naquele dia, 3.000 foram salvos e congregados à igreja. Não foi um serviço programado, nem havia lá alguma propaganda. Como resultado, todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Atos capítulo 2, versículo 43. Deus tinha revelado uma parte de sua glória e as pessoas reverenciavam sua presença e poder. Ele continuou a trabalhar de forma grandiosa. Todos os dias havia testemunhos de maravilhosos milagres e salvação. Não havia como negar que a mão grandiosa de Deus estava trabalhando. Muitos homens e mulheres entraram no reino. Aqueles que já haviam entregado suas vidas a Jesus foram reanimados pela presença do seu Espírito. Mas como já temos visto, se Deus revela sua glória e as pessoas retornam à falta de temor, com certeza há julgamento. De fato, quanto maior a glória, maior é a rapidez do julgamento. Adaptado do livro O Temor do Senhor, de John Bevere, editora Atos, páginas 79 a 88. Capítulo 4. Julgamento para a irreverência. Deus tinha instruído Moisés: chame o seu irmão Arão e separe-o dentre os israelitas, e também os seus filhos Nadab e Abiú, Eleazar e Itamar, para que me sirvam como sacerdotes. Êxodo capítulo 28, versículo 1. Estes homens foram separados e treinados para ministrar no Senhor e trabalhar pelas pessoas. Seus deveres e parâmetros para a adoração foram definidos em instruções muito específicas passadas de Deus para Moisés. Seu treinamento era parte da ordem divina. Seguindo essa instrução e mantendo o treinamento,
viria a real consagração desses homens. Contudo, em seu devido lugar, começaram seu ministério. Leia cuidadosamente o que esses sacerdotes fizeram depois que a glória do Senhor foi revelada no tabernáculo. Levítico capítulo 10, versículo 1. Nadab e Abiú, filhos de Arão, pegaram cada um o seu incensário, nos quais acenderam o fogo, acrescentaram incenso e ofereceram o fogo profano diante do Senhor, sem que ele os tivesse autorizado. Note que Nadab e Abiú ofereceram fogo profano na presença do Senhor. Uma definição de profano no dicionário Howes da língua portuguesa é que deturpa ou viola a santidade de coisas sagradas, mundano. Isso quer dizer tratar o que Deus chama de santo ou sagrado de forma comum. Estes dois homens pegaram seus incensários, que estavam separados para a adoração ao Senhor, e os encheram com fogo e incenso de sua escolha, e não fizeram a oferta de acordo com as instruções de Deus. Eles não tiveram cuidado com o que Deus chamava de santo e exibiram falta de reverência. Eles foram com irreverência à presença do Senhor, levando uma oferta inaceitável. Eles trataram o que era santo como uma coisa comum. Olha o que aconteceu como resultado. Levítico capítulo 10, versículo 2. Então saiu fogo da presença do Senhor e os consumiu. Morreram perante o Senhor. Estes dois homens foram instantaneamente julgados por sua irreverência. Eles encontraram morte imediata. Sua irreverência aconteceu depois da revelação da glória de Deus. Apesar de serem sacerdotes, não eram exceções no rendimento de honra a Deus. Pecaram ao se aproximar de um Deus santo, como se ele fosse comum. Haviam se familiarizado demais com a sua presença. Uma vez que o tabernáculo foi erigido, a ordem divina foi alcançada. Assim que tudo estava em seu lugar, então a nuvem cobriu a tenda do encontro e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Moisés não podia entrar na tenda do encontro porque a nuvem estava sobre ela e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Êxodo capítulo 40, versículos 34 e 35. Nós entendemos porque até mesmo o amigo de Deus, Moisés, não poderia entrar. O tabernáculo foi envolvido pela glória do Senhor. A manifestação da glória do Senhor e sua aceitação em Israel trouxe tremenda bênção. Em sua gloriosa presença havia provisão, liderança, cura e proteção. Nenhum inimigo poderia permanecer diante de Israel. A revelação da sua palavra era abundante. Havia também o benefício de ter a nuvem de sua presença para dar sombra aos filhos de Israel no calor do deserto durante o dia, assim como para prover aquecimento e luz durante a noite. Não havia falta de nada que precisassem. Julgamento. No entanto, mesmo que a glória de Deus tenha se manifestado aos filhos de Israel, o julgamento se seguiu. Quando lemos a abertura deste capítulo, Nadab e Abiú ofereceram uma oferta irreverente diante de Deus e encontraram a rápida mão do julgamento de Deus. Imediatamente depois de sua morte, Moisés falou a Arão a respeito de tal irreverência. Moisés disse a Arão: "Foi isto que o Senhor disse: aos que de mim se aproximam, santo me mostrarei. À vista de todo o povo, glorificado serei." Levítico capítulo 10, versículo 3. Deus deixou claro que irreverência não poderia sobreviver na presença de um Deus santo. Deus não pode ser desrespeitado. Hoje não é diferente. Ele é o mesmo santo Deus. Nós não podemos esperar que sejamos admitidos na sua presença com atitude de desrespeito. Nadab e Abiú eram sobrinhos de Moisés. Mas Moisés sabia o suficiente para não questionar o julgamento de Deus, pois sabia que Deus é justo. De fato, Moisés advertiu Arão e seus 2 filhos sobreviventes que nem chorassem a morte de Nadab e Abiú, pois morreriam também.
Tal pranto poderia desonrar o Senhor, pois os corpos de Nadab e Abiú foram carregados para fora do acampamento e enterrados. Mais uma vez, vemos o modelo: a ordem divina, a glória revelada de Deus e depois o julgamento da irreverência. Um novo santuário. Quase 500 anos depois, o filho do rei Davi, Salomão, começa um templo para adoração ao Senhor. Este foi um trabalho em massa. O estoque de materiais, a maior parte colhida durante o reino do rei Davi, era enorme. Antes da sua morte, Davi instruiu Salomão, dizendo: Com muito esforço providenciei para o templo do Senhor 3.500 toneladas de ouro, 35.000 toneladas de prata, e mais bronze e ferro do que se pode calcular, além de madeira e pedra. E você ainda poderá aumentar a quantidade desse material. Você tem muitos trabalhadores, cortadores de pedras, pedreiros e carpinteiros, bem como especialistas em todo tipo de trabalho em ouro, prata, bronze e ferro. Agora comece o trabalho e que o Senhor esteja com você. 1 Crônicas, capítulo 22, versículos 14 a 16. Salomão juntou os materiais já providenciados e começou o templo no 4º ano do seu reinado. O desenho do templo era magnífico, sua ornamentação e detalhamento extraordinários. Mesmo com a força de dezenas de milhares de homens, a reunião dos materiais e construção tomou 7 anos inteiros. E assim lemos: Toda a obra que Salomão havia realizado para o templo do Senhor estava terminada. 2 Crônicas, capítulo 5, versículo 1. Salomão então reuniu Israel em Jerusalém, onde o templo ficava. Os sacerdotes levaram a arca da aliança do Senhor para o seu lugar no santuário interno do templo, no lugar santíssimo, e a colocaram debaixo das asas dos querubins. 2 Crônicas, capítulo 5, versículo 7. Todos os sacerdotes se santificaram. Não haveria irreverência na presença de Deus. Eles lembraram-se do destino dos seus parentes distantes, Nadab e Abiú. Então os levitas, que eram os cantores e músicos, ficaram a leste do altar, vestidos de linho branco. Com eles estavam 130 sacerdotes tocando cornetas. Mais uma vez, grande cuidado, tempo e uma enorme quantidade de trabalho e preparação trouxeram a ordem divina. E o que vem depois da ordem divina? Vamos ler em 2 Crônicas, capítulo 5, versículos 13 e 14. Os que tocavam cornetas e os cantores, em uníssono, louvaram e engrandeceram ao Senhor. Ao som de cornetas, símbalos e outros instrumentos, levantaram suas vozes em louvor ao Senhor e cantaram: Ele é bom, seu amor dura para sempre. Então uma nuvem encheu o templo do Senhor, de forma que os sacerdotes não podiam desempenhar o seu serviço, pois a glória do Senhor encheu o templo de Deus. Quando a ordem divina foi alcançada, a glória do Senhor foi revelada. Novamente, foi então surpreendente que os sacerdotes não puderam ministrar, pois a glória do Senhor encheu o templo. Julgamento. Após esta revelação da glória do Senhor, vemos irreverência novamente diante da sua presença e da sua palavra. Apesar de saberem os israelitas qual era a vontade de Deus, seus corações descuidaram com o que Deus chamava de sagrado e santo. Assim está escrito em 2 Crônicas 36, versículos 14 a 16. Além disso, todos os líderes dos sacerdotes e o povo se tornaram cada vez mais infiéis, seguindo todas as práticas detestáveis das outras nações e contaminando o templo do Senhor consagrado por ele em Jerusalém. O Senhor, o Deus dos seus antepassados, advertiu-os várias vezes por meio de seus mensageiros, pois ele tinha compaixão de seu povo e do lugar de sua habitação. Mas eles zombaram dos mensageiros de Deus, desprezaram as palavras dele e expuseram ao ridículo os seus profetas. Eles ridicularizaram seus mensageiros e desconsideraram suas palavras de advertência. As pessoas ridicularizaram seus profetas. Eu tenho visto a mesma evidência de grande falta de temor atualmente. Recentemente,
Ministrei em uma grande igreja, pregando uma forte mensagem sobre obediência e humildade de Jesus. A esposa de um dos membros tinha deixado o salão com o seu bebê e ido para a recepção, onde era mais ventilado e havia uma televisão de circuito fechado. Ela ouviu duas mulheres discutindo o sermão. Abre aspas. Quem ele pensa que é, desliguem. Elas ridicularizaram. Onde está o temor ao Senhor? Israel e Judá sofreram repetidos julgamentos devido à falta de temor e respeito pela presença sagrada de Deus e por sua palavra. Seu julgamento chegou ao clímax quando os descendentes de Abraão foram carregados ao cativeiro da Babilônia. Leia esta inscrição em 2 Crônicas 36, versos 16 a 19, que diz: Mas eles zombaram dos mensageiros de Deus, desprezaram as palavras dele e expuseram ao ridículo os seus profetas. Até que a ira do Senhor se levantou contra o seu povo, e já não houve remédio. O Senhor enviou contra eles o rei dos babilônios que, no santuário, matou seus jovens à espada. Não poupou nem rapazes, nem moças, nem adultos, nem velhos. Deus entregou todos eles nas mãos de Nabucodonosor. Este levou para a Babilônia todos os utensílios do templo de Deus, tanto os pequenos como os grandes, com os tesouros do templo do Senhor, os do rei e os dos seus oficiais. Os babilônios incendiaram o templo de Deus e derrubaram o muro de Jerusalém, queimaram todos os palácios e destruíram todos os utensílios de valor que havia neles. Eu quero que você pense cuidadosamente no que vou dizer. Repassamos 3 descrições: o jardim, o tabernáculo e o templo. Em cada caso, o julgamento foi severo. O resultado de cada um foi morte e destruição. O que é mais sério é o fato de que não estamos falando de pessoas que nunca tinham experimentado a glória de Deus ou a sua presença. Estes julgamentos foram contra aqueles que não só tinham ouvido sua palavra, mas também tinham caminhado em sua presença e experimentado sua glória. Adaptado de O Temor do Senhor, de John Bevere, páginas 55 a 66. Capítulo 5. Uma oferta irreverente. Em agosto de 1995, ministrei por uma semana em Kuala Lumpur, na Malásia. A atmosfera tinha sido muito difícil e no último dia senti que finalmente tínhamos experimentado um avanço. A presença do Senhor encheu o lugar e várias pessoas riram com a alegria de Deus fluindo. Isto continuou por 10 a 15 minutos. Então houve uma pausa seguida de outra onda da presença de Deus. Mais e mais eram tocados. Novamente, houve um tempo de quietude e de novo outra onda da presença de Deus entrou com uma alegria que envolveu o santuário, até que todos estavam rindo, relaxados. Em seguida, houve mais uma pausa. Foi então que ouvi o Senhor dizer, abre aspas, estou vindo com mais uma onda, mas será diferente das outras, fecha aspas. Eu continuei em silêncio e esperei. Dentro de 10 minutos, uma manifestação muito diferente da presença de Deus envolveu o lugar. Era incrível e quase assustadora. Mesmo assim, fui levado por ela. A atmosfera ficou carregada. As mesmas pessoas que estavam rindo alguns momentos antes começaram a gemer e a chorar. Algumas gritavam como se estivessem em fogo, mas não eram gritos atormentados de atividade demoníaca. Quando atravessei a plataforma, este pensamento atravessou minha mente. John, não faça um movimento errado ou diga uma palavra errada. Se você fizer isso, é um homem morto. Não tenho certeza do que teria acontecido, mas este pensamento mostra a intensidade do que senti. Eu sabia que irreverência não poderia existir nesta incrível presença. Testemunhei 2 diferentes respostas naquele dia.
ou as pessoas ficaram com medo e se afastaram da presença de Deus, ou temeram a Deus e se aproximaram da sua incrível presença. Este definitivamente não era um dos momentos em que Deus estava sussurrando: venha e pule no meu colo. Saímos do encontro cobertos de reverência. Muitos se sentiram completamente transformados pela incrível presença de Deus. Um homem que foi grandemente tocado por sua presença me disse depois: eu me senti tão limpo por dentro. Concordei, pois me senti purificado também. Mais tarde, encontrei nas Escrituras: o temor do Senhor é puro e dura para sempre. Salmo 19, versículo 9. O tempo passou desde o dia de Pentecostes. A igreja havia sido beneficiada pela presença de Deus e seu poder. Multidões foram salvas, outros foram curados e entregues. Nada faltava, pois todos compartilhavam o que tinham. Aqueles com posses as venderam e trouxeram os lucros aos apóstolos para distribuir por entre aqueles que precisavam. Oferta de um estrangeiro. José, um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa encorajador, vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e o colocou aos pés dos apóstolos. Atos capítulo 4, versículos 36 e 37. Chipre era uma ilha abundantemente abençoada com recursos naturais, famosa por suas flores e frutas. Vinho e azeite eram produzidos em abundância. Havia um estoque de grande variedade de pedras preciosas. Mas os recursos principais estavam nas minas e florestas. Havia extensas minas de prata, cobre e ferro. Era uma terra inundada de riquezas naturais. Se você possuísse terras em Chipre, provavelmente seria rico. Imagine isso. Um rico levita de outra terra, cujo nome era Barnabé, trouxe o total que recebeu pela venda de seu terreno, que provavelmente era uma boa quantia, e colocou aos pés dos apóstolos. Agora leia com cuidado o verso seguinte. Mas um certo homem chamado Ananias, com Safira sua mulher, também vendeu sua propriedade. Atos capítulo 5, versículo 1. Repare na primeira palavra da frase, mas. Na Bíblia, nenhum novo pensamento é introduzido com a palavra mas. Lembre-se que os tradutores foram as pessoas que separaram cada livro da Bíblia em capítulo ou verso. Originalmente, o livro de Atos era uma única carta escrita por um médico chamado Lucas. Pelo uso da palavra mas, é óbvio que o que tinha acontecido no 4º capítulo de Atos está ligado à memória de Ananias e Safira no 5º capítulo. De fato, será suficiente dizer que não há como entender completamente o que está para acontecer sem levar em conta o que aconteceu previamente. Isso explicaria a razão da palavra mas no início da frase. Pensemos nisso juntos. Um recém-chegado que é muito rico se junta à igreja e traz uma grande oferta de um pedaço de terra que vendeu. A oferta desse homem faz Ananias e Safira reagirem vendendo algo que possuíam. Examine os próximos versos cuidadosamente em Atos capítulo 5, versículos 2 a 4. Ele reteve parte do dinheiro para si, sabendo disso também sua mulher, e o restante levou aos pés dos apóstolos. Então perguntou Pedro: Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse seu coração ao ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para si uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Ela não lhe pertencia? E depois de vendida, o dinheiro não estava em seu poder? O que o levou a pensar em fazer tal coisa? Você não mentiu aos homens, mas sim a Deus. Até então, Ananias e sua esposa tinham reputação na igreja de serem os maiores doadores. Eles tinham provavelmente recebido muita atenção das pessoas por sua generosidade. Ao ver a reação deles, estou de certo que gostavam profundamente dessa posição de respeito e reconhecimento que recebiam pelo ministério da doação. Agora tinham sido superados. A atenção tinha sido mudada para este novo homem, o levita de Chipre. Todos estavam admirando as virtudes deste homem generoso.
As pessoas conversavam intensamente sobre como este grande presente ajudaria a muitos necessitados. Era o assunto da igreja. A luz da atenção não estava mais dirigida para Ananias e Safira, criando um vazio com o qual eles não podiam lidar. Eles imediatamente reagiram vendendo um terreno. Também era valioso e receberam uma grande quantia de dinheiro. Era provavelmente a maior posse deles. Juntos devem ter concluído, abre aspas, isso é dinheiro demais para ser repartido. Não podemos dar tudo, mas queremos que pareça que estamos dando tudo. Então vamos dar somente parte dele e dizer que é tudo o que recebemos. Fecha aspas. Juntos concordaram em reter parte do rendimento para si mesmos, mas ainda queriam que parecesse que tinham dado toda a quantia. Esse foi o pecado deles. Não foi errado reter uma parte do rendimento da venda. O dinheiro era deles para fazer o que quisessem. Mas não foi certo dizer que tinham dado tudo o que receberam, quando de fato era uma mentira. Eles queriam a admiração dos homens mais do que a verdade e a integridade. A reputação era mais importante. Devem ter se justificado dizendo: que mal poderia fazer? Nós estamos dando e atendendo às necessidades dos menos afortunados. Este é o limite. Se você deseja adorar ao homem, temerá ao homem. Se temer ao homem, irá servi-lo, pois você servirá a quem teme. Eles temiam ao homem mais do que a Deus. Isto fez com que agissem sem pensar e se colocassem na presença de Deus sem santo temor. Se tivessem temor a Deus, nunca teriam mentido na sua presença. Em Atos capítulo 5, versículos 5 e 6 está escrito: ouvindo isto, Ananias caiu morto. Grande temor apoderou-se de todos os que viram o que tinha acontecido. Então os moços vieram, envolveram o seu corpo, levaram-no para fora e o sepultaram. Este homem trouxe uma oferta para os necessitados e acabou caindo morto. Julgamento imediato ocorreu. Grande temor veio sobre aqueles que testemunharam ou ouviram sobre isso. Continue a leitura em Atos capítulo 5, versículos 7 a 11, que diz o seguinte: cerca de 3 horas mais tarde entrou sua mulher sem saber o que havia acontecido. Pedro lhe perguntou: diga-me, foi esse o preço que vocês conseguiram pela propriedade? Respondeu ela: sim, foi esse mesmo. Pedro lhe disse: por que vocês fizeram um acordo para testar o Espírito do Senhor? Veja, estão à porta os pés dos que sepultaram seu marido, e eles a levarão também. No mesmo instante, ela caiu morta aos pés dele. Então os moços entraram e, encontrando-a morta, levaram-na e a sepultaram ao lado de seu marido. E grande temor apoderou-se de toda a igreja e todos os que ouviram falar desses acontecimentos. É bem possível que Ananias e sua esposa tinham sido os primeiros a receber a salvação através da graça. Talvez tenham se tornado os maiores doadores da igreja. Eles podem ter sacrificado sua posição social e segurança financeira a serviço de Deus. Mas sacrifícios são inúteis quando não são acompanhados por corações que amam e temem a Deus. Note o último versículo da Escritura: e grande temor apoderou-se de toda a igreja. Reveja o aviso de Deus a Arão quando seus 2 filhos tinham morrido na presença de Deus enquanto apresentavam uma oferta sem reverência. Foi isso que o Senhor lhe disse: aos que de mim se aproximam, santo me mostrarei. À vista de todo o povo, glorificado serei. Levítico capítulo 10, versículo 3. Com o passar dos séculos, Deus não mudou. Sua palavra e nível de santidade não variaram. Sua palavra não enfraqueceu desde o começo de sua propagação 2000 anos atrás. Deus foi, é e sempre será o grande Rei, e deve ser reverenciado como tal. Não podemos tratar o que ele chama de santo com menos seriedade. A Bíblia não diz que grande temor veio sobre a cidade, mas que grande temor veio sobre a igreja. A igreja estava desfrutando da presença do Senhor com todos os seus benefícios. Quando as pessoas foram tomadas pelo Espírito Santo, agiram como se estivessem embriagadas.
Tenho certeza de que algumas riram de alegria, maravilhadas com tudo, enquanto falavam em línguas. Por que motivo teriam errado ficando embriagadas às 9 horas da manhã? Atos capítulo 2, versículo 5. Talvez com o passar do tempo as pessoas ficaram familiarizadas com a presença de Deus. Ela se tornou comum para algumas delas. Talvez se lembraram do quão próximo Jesus tinha sido e decidiram agora que seu relacionamento com o Espírito Santo seria similar. Apesar de Jesus ser o Filho, é a imagem de Deus encarnado, e não podemos nos esquecer de que ele veio como Filho do homem e mediador, porque o homem não poderia se aproximar da santidade de Deus. Apesar de serem um, há uma diferença entre Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. O próprio Jesus disse que o homem poderia falar contra ele e seria perdoado, mas não seria perdoado se falasse contra o Espírito Santo. Jesus foi lhes mostrando que uma santa ordem divina estava para ser restaurada. Antes da vinda do Filho, as pessoas tinham medo de Deus, ou se assustavam, mas não o temiam. Agora, a relação do homem com Deus foi restaurada e a ordem divina tem sido restabelecida. A igreja acorda para a santidade de Deus quando Ananias e Safira caem mortos aos pés de Pedro. Talvez devêssemos reconsiderar algumas coisas, alguns poderiam ter pensado. Outros podem ter pensado que facilmente poderia ter sido eu. Outros podiam ter seu conceito de Deus abalado. Eu acho que não o conheço como pensei que conhecesse, e não teria pensado que ele traria um julgamento tão rápido e severo. Mas todos exclamaram maravilhados e surpresos. Ele é santo e onisciente. Grande temor veio sobre toda a igreja quando analisaram seus corações, surpresos por este Deus de reverência e maravilha, tão cheio de amor e mesmo assim tão santo. Ninguém deixou de ser atingido por este evento surpreendente. Conduzam a si mesmos no temor a Deus. Pedro, que caminhou com Jesus e também testemunhou seu julgamento, mais tarde escreveu inspirado esta sincera exortação. Mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, pois está escrito, sejam santos porque eu sou santo. Uma vez que vocês chamam de Pai aquele que julga imparcialmente as obras de cada um, portem-se com temor durante a jornada terrena de vocês. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículos 15 a 17. Note que o texto não diz, portem-se com amor. Sim, falamos em amor, pois sem ele nada temos. Sem esse amor não podemos nem conhecer o coração do Pai. Mais cedo, nesta mesma epístola, Pedro comenta o amor que queima em nossos corações pelo Senhor. Mesmo não o tendo visto, vocês o amam. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 8. Nós somos chamados para ter um relacionamento de amor pessoal com o nosso Pai, mas Pedro é rápido em adicionar o equilíbrio do temor a Deus. Nosso amor por Deus é limitado por falta de santo temor. Nossos corações são feitos para abrigar a luz e o calor das duas chamas. Você pode ficar pensando em como este amor poderia ser limitado. Pode amar alguém até a extensão do que conhece. Se sua imagem de Deus diz pouco do que ele é, então você nada tem além de um relacionamento superficial daquele que você ama. O amor verdadeiro é encontrado na verdade de quem Deus realmente é. Você acha que ele revela seu coração àqueles que não o levam a sério? Você se revelaria? De fato, Deus tem escolhido se esconder. Isaías capítulo 45, versículo 5. O salmista se refere ao lugar onde ele se escondeu como o lugar secreto. Salmo 91, versículo 1. É aqui, em segredo, que descobrimos sua santidade e grandeza, mas somente aqueles que o temem vão encontrar este refúgio secreto. Pois nos foi dito em Salmos 25, versículo 14, que o Senhor confia os seus segredos aos que o temem e os leva a conhecer a sua aliança. Agora,
podemos entender completamente as palavras de Pedro. Paulo, que não caminhou com Jesus na terra, mas o encontrou no caminho para Damasco, confirmou esta exortação adicionando a palavra tremor. Ele diz aos crentes: ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor. Filipenses 2, versículo 12. Esta frase é usada 3 vezes no Novo Testamento para descrever o relacionamento apropriado entre o crente e Cristo. Paulo veio a conhecer Jesus pela revelação do Espírito. Este é o mesmo caminho pelo qual o conhecemos, de modo que, de agora em diante, mesmo tendo conhecido Cristo em forma humana, já não o consideramos assim. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 16. Se procuramos pelo acesso ao conhecimento de Deus e caminhamos com homens naturais e corruptíveis, teremos eventualmente sua presença garantida como algumas pessoas na igreja inicial. Tenho certeza de que Ananias e Safira fizeram parte daqueles que ficaram maravilhados e animados na igreja inicial de Atos. Todos tinham ficado maravilhados pela abundância de sinais e maravilhas. Mesmo assim, sinais e maravilhas podem se tornar coisas comuns quando há falta de temor a Deus nos corações. O temor ao Senhor teria evitado a tolice deste desafortunado casal. Veja Salmo 34, versículos 11 a 13. O temor teria revelado a santidade de Deus. Precisamos lembrar destes 2 atributos imutáveis. Deus é amor e Deus é fogo consumidor. 1 João, capítulo 4, versículo 8 e Hebreus, capítulo 12, versículo 29. Paulo se refere ao fogo experimentado por crentes quando ficam frente a um Deus santo, sentados no lugar de julgamento. Lá daremos conta das nossas ações no corpo de Cristo, boas e ruins. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 11. Paulo então adverte: uma vez que conhecemos o temor ao Senhor, procuramos persuadir os homens. 2 Coríntios 5, capítulo 11. Aqueles que têm nascido de novo conhecem Deus como Abba, Pai, mas isso não nega sua posição de juiz de toda a carne. Gálatas 4, versículos 6 e 7 e Hebreus capítulo 12, versículo 23. Deus deixa claro: o Senhor julgará o seu povo. Hebreus 10, 30. Pense em um rei terreno com filhos e filhas. No palácio ele é o marido e pai, mas na sala do trono é rei e deve ser reverenciado como tal por sua esposa e filhos. Assim, há ocasiões em que eu sinto o chamado do Deus Pai do seu quarto privado, de braços abertos, me convidando: venha, pule no meu colo, vamos nos abraçar e conversar. Amo esses momentos, são muito especiais, mas há ocasiões quando estou orando ou participando de um serviço em que sinto temor e tremor diante de sua santa presença. Nossa abertura para este capítulo descreve um desses serviços. O temor ao Senhor permanece. O temor ao Senhor permanece para sempre. Se Lúcifer o possuísse, nunca teria caído do céu como um raio. Isaías 14, 12 ao 15 e Lucas 10, 18. Lúcifer foi ungido querubim no Monte Santo de Deus e caminhou na presença do Senhor. Ezequiel 28, versículos 14 a 17. Mesmo assim, foi o primeiro a exibir falta de temor a Deus. Ouça-me, povo de Deus, vocês podem ter o santo óleo da unção sobre vocês, assim como Nadab e Abiú tiveram. Podem operar sinais e milagres, expulsar demônios e curar em seu grandioso nome, e mesmo assim lhes faltar o temor a Deus. Sem ele, seu fim não será diferente daquele que Nadab e Abiú ou Ananias e Safira. Pois é o temor ao Senhor que lhes faz ficar diante da presença dele para sempre. Adão e Eva caminharam na presença do Senhor. Foram amados e beneficiados com sua bondade. Nunca tinham sido ofendidos por nenhuma autoridade. Viveram num ambiente perfeito. Mesmo assim desobedeceram e caíram, sofrendo grande julgamento. Nunca teriam caído se tivessem possuído o temor ao Senhor. O temor ao Senhor dura para sempre. Se Ananias e Safira tivessem temido a Deus, nunca teriam se comportado de forma tão tola, pois,
Com o temor do Senhor, o homem evita o mal. Provérbios capítulo 16, versículo 6. Alguns podem perguntar: o meu amor por Deus não me afasta do pecado? Sim, mas quão intenso este amor pode ser quando há falta de temor a Ele? Quando visitei Jim Becker na prisão, ele partilhou comigo como o calor da prisão lhe causava uma experiência de completa mudança de coração. Ainda na prisão, ele experimentou Jesus como mestre pela primeira vez. Compartilhou como tinha perdido sua família, trabalho e tudo o que possuía e depois encontrou Jesus. Eu me lembro de suas palavras distintas, dizendo: John, esta prisão não é um julgamento de Deus na minha vida, mas sua misericórdia. Acredito que se tivesse continuado no caminho que estava, teria acabado no inferno. Assim, Jim Becker compartilhou esta advertência com todos nós. Ele disse: John, eu sempre amei Jesus, mesmo assim, ele não era meu Senhor. E há milhares de norte-americanos exatamente como eu. Jim amou a imagem de Jesus que tinha sido revelada a ele. Seu amor tinha sido imaturo, pois faltava o temor ao Senhor. Hoje, Jim Becker é um homem que teme a Deus. Como minha visita tinha acontecido quando ainda estava na prisão, eu lhe perguntei o que faria quando fosse solto. Ele rapidamente respondeu: se voltar para o caminho em que eu estava, eu serei julgado. Há anos desde sua libertação, ele tem continuado a mostrar a evidência do seu entendimento da importância do temor ao Senhor em sua vida. Ninguém ousou se juntar a eles. O que aconteceu com Ananias e Safira chocou a igreja. Trouxe desejos do coração à tona para inspeção. Aqueles que se viram na irreverência de Ananias e Safira levaram seus corações ao arrependimento. Outros fizeram as contas do custo mais seriamente antes de se juntar à Assembleia de Crentes em Jerusalém. Alguns podem ter ido embora temendo o julgamento de Deus. Temor veio sobre a igreja, mas todos foram levados à admiração pelo que aconteceu com este casal. Tenho certeza de que foi notícia na cidade por algum tempo. Tenho certeza de que as pessoas se perguntaram: você ouviu sobre o que aconteceu com aqueles seguidores de Jesus? Um casal trouxe uma oferta para os necessitados e caiu morto. A Bíblia registra em Atos capítulo 5, versículos 13 e 14. Dos demais, ninguém ousava juntar-se a eles, embora o povo os tivesse em alto conceito. Em número cada vez maior, homens e mulheres criam no Senhor e lhes eram acrescentados. Parece haver uma contradição. Ninguém ousou se juntar a eles, e assim mesmo o verso seguinte diz que crentes eram acrescentados. Como pode crentes serem acrescentados quando nenhum se juntou? O que está sendo realmente dito aqui? Acredito que ninguém ousou juntar-se a eles quando tinham calculado os custos. Não havia mais agregações por interesses próprios. Vieram ao Senhor por quem Ele era e não pelo que poderia fazer. É fácil desenvolver rapidamente uma atitude de irreverência quando vamos ao Senhor pelo que Ele pode fazer por nós ou nos dar. É um relacionamento baseado nas bênçãos e eventos. Quando as coisas não acontecem da forma que queremos e inevitavelmente isso irá acontecer, ficamos desapontados e, como crianças mimadas, nosso respeito vai embora. Quando a irreverência é julgada, todos meditam sobre suas vidas e motivações erradas são expulsas pela luz do julgamento. Essa é uma atmosfera para verdadeiros corações arrependidos serem preenchidos com temor ao Senhor. Por que eles? Por que Ananias e Safira morreram? Eu conheço pessoas que mentiram para pastores e não foram julgadas tão severamente. De fato, há muitas atitudes mais irreverentes do que a de Ananias e Safira na história da igreja e até na igreja de hoje. Ninguém mais cai morto. Todo este tipo de evento parece impossível de acontecer hoje. As respostas estão escondidas nos versos
que se seguem imediatamente nesta descrição em Atos capítulo 5, versículo 15. De modo que o povo também levava os doentes às ruas e os colocava em camas e macas, para que pelo menos a sombra de Pedro se projetasse sobre alguns enquanto ele passava. Note que eles deitavam os doentes nas ruas, só esperando pela sombra de Pedro passar para que fossem curados. Eu entendo que o que estou para dizer é sujeito à argumentação, mas acredito que a interpretação não está limitada somente à sombra física de Pedro. Uma sombra não retém poder de curar doentes. Acredito que era a nuvem de Deus. A presença do Senhor era tão forte em Pedro que uma nuvem envolvia e velava a sombra de Pedro. Da mesma forma, quando Moisés desceu da montanha de Deus, a glória do Senhor resplandecia em sua face, de modo que sua própria imagem foi velada por ela. Poderia ser que o próprio Senhor tenha velado Pedro numa nuvem de sombra para esconder sua glória? Em Atos capítulo 5, versículo 15, tudo o que Pedro precisava fazer era aparecer como uma sombra sobre os doentes e multidões nas ruas eram curadas. Sabemos que uma presença tangível da glória de Deus descansava sobre Pedro quando Ananias e depois Safira mentiram e caíram mortos. Em suma, Ananias e Safira caíram mortos porque foram irreverentes na presença do Senhor, cuja glória tinha sido revelada. Assim como com Adão, Nadab, Abiú e os filhos de Israel, mais uma vez vemos o modelo da ordem, glória e julgamento. Adaptado do livro O Temor do Senhor, de John Bevere, editora Atos, páginas 91 a 103. Conclusão. Neste livro, fomos capazes de ter uma visão de quão gloriosa era a igreja de Atos durante a antiga chuva do Espírito de Deus. Mas como a igreja de hoje se compara à do livro de Atos? Não há como comparar a igreja de hoje à gloriosa igreja de Atos. Talvez tenhamos mais recursos, mas parece que temos menos da fonte. Não sou contra livros, fitas, televisão, computadores e tecnologia de satélite. Todos são recursos, mas se não forem fornecidos pela fonte, não durarão muito. Deus é a fonte de todos os nossos recursos. Deus está nos desafiando a abrir nossa visão. Provérbios capítulo 29, versículo 18 diz: onde não há revelação, visão profética, divina, o povo se desvia. Com esta revelação das nossas necessidades, ele traça um caminho para a sua visão profética. Leia a palavra de Deus e veja sua visão em Ageu capítulo 2, versículo 9. A glória deste novo templo será maior do que a do antigo, diz o Senhor dos Exércitos. Uau! Você consegue visualizar isso? Deus diz que sua glória revelada será maior do que a do livro de Atos. Você vê como a nossa visão está longe da visão de Deus? De fato, o Senhor me impressionou em oração alguns anos atrás. John, a magnitude da minha glória revelada nos dias que virão serão 7 vezes maiores do que a que as pessoas experimentaram no livro de Atos. Imediatamente chorei. Senhor, eu não sei se eu posso acreditar ou compreender isso. Eu preciso ver o que o Senhor tem falado na sua palavra para confirmar o que o Senhor está dizendo a mim. Tenho agido assim frequentemente e o Senhor nunca me reprimiu. A Escritura diz: toda questão precisa ser confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. 2 Coríntios capítulo 13, versículo 1. O Espírito de Deus não contradiz sua palavra escrita e estabelecida. O Senhor imediatamente respondeu, rapidamente deixando entrar a palavra para dentro do meu coração, não só 2 ou 3 palavras, mas várias. Primeiro ele perguntou: John, eu não disse em minha palavra que quando o ladrão for pego, deve pagar 7 vezes o que roubou? Provérbios 6, versículo 31. O ladrão tem roubado da igreja, mas minha palavra diz que os céus devem receber Jesus até o tempo da restauração de todas as coisas. A restauração será 7 vezes maior. E ele continuou: John,
Eu não disse na minha palavra que eu causaria a derrota dos inimigos que se levantaram contra meu povo? Virão a vocês por um caminho e por 7 fugirão. Deuteronômio capítulo 28, versículo 7. Assim, usando um verso de Eclesiastes, ele continuou: John, eu não te disse em minha palavra que o fim das coisas é melhor do que o início? Eclesiastes capítulo 7, versículo 8. O fim da era da igreja será melhor do que o seu início. Mesmo assim, mais uma vez ele perguntou: John, eu não guardei o melhor vinho para o final no casamento em Caná? João capítulo 2, versículos 1 a 11. Vinho fala de sua presença tangível nas Escrituras. Depois me mostrou o verso da Escritura que cimentou a mensagem no meu coração. Isaías capítulo 30 diz que o povo de Deus procuraria se fortalecer na força do Egito, o sistema do mundo. Eles tirariam força nos ídolos perseguidos pelo mundo. Assim Deus teria de levar as pessoas através da adversidade e aflição para a purificação. Neste processo, poderiam deixar seus ídolos e voltar seus corações completamente para Deus. Uma vez que isso aconteceu, Deus disse: Ele também lhe mandará chuva para a semente que você semear. Isaías capítulo 30, versículo 23. Isaías não está falando de chuva natural, mas da chuva do Espírito de Deus, como descrita por Joel, Pedro e Tiago. Olhe o que Isaías continua dizendo: A luz da lua brilhará como o sol, a luz do sol será 7 vezes mais brilhante, como a luz de 7 dias completos, quando o Senhor cuidará das contusões do seu povo e curar as feridas que lhes causou. Isaías 30, versículo 26. O sol natural não fica 7 vezes mais brilhante quando está chovendo. Não, Deus está descrevendo a glória do seu Filho, a quem as Escrituras chamam de luz da justiça. Malaquias capítulo 4, versículo 2. Sua glória será 7 vezes maior nos dias antecedentes à segunda vinda. A chuva posterior à glória de Deus não será só refrescante para o povo de Deus, mas também para aqueles à sua volta. Tenho ido a grandes encontros onde Deus está presente e onde milhares de pessoas participam por toda a noite. Apesar de frequentados por santos e pecadores, estes encontros não têm provocado nenhum arranhão na cidade em torno. Enquanto me dirigia para estes encontros, pensava em quando toda a cidade seria afetada. Por mais maravilhosos que nossos encontros sejam, eu ainda espero pela última chuva. A última chuva será diferente dos encontros passados. Estes encontros afetam uma cidade ou uma região aqui e lá, como Azusa e Wallace. Eles também afetam as nações, mas você teria de ir lá para fazer parte dele. No livro de Atos, no entanto, sua glória se manifestou em todo lugar onde os discípulos estavam. A glória de Deus foi derramada por todo o mundo conhecido. A última chuva será derramada por toda a terra em medida maior ainda. É um entusiasmo que declaro que onde estávamos e onde estamos agora não é para onde estamos indo. Podemos levantar nossos olhos para o horizonte e procurar a sua glória que está vindo. Adaptado do livro O Temor do Senhor, de John Bevere, editora Atos, páginas 137 a 140.